Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Aqui nós trazemos notícias sérias, de credibilidade, com jornalismo independente, cujas fontes estão na tela para vocês estarem conferindo a íntegra da notícia. E nós vamos falar aqui sobre Gilmar Mendes, que saiu em defesa de Cássio Nunes Marques e André Mendonça, mas que por um lado ele os defende, por outro querem beneficiar o Flávio Dino e Cristiano Zanin, sendo que já deixaram Cássio Nunes Marques e André Mendonça de lado. Eu gostaria que você soubesse sobre toda essa articulação dentro da Suprema Corte, que tiraram, deixaram de fora André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Pessoal, deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Por incrível que pareça, é da revista Isto É. Infelizmente trago aqui para vocês um site não muito bacana para que você ouça, mas o que trouxe aqui à luz foi a defesa de Gilmar Mendes ao Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Bem, vamos ler aqui o assunto. Ao se reunirem com Bolsonaro em novembro de 2022, enquanto então presidente, segundo a Polícia Federal, planejava, segundo a Polícia Federal, um suposto golpe de Estado, os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques da Suprema Corte devem ter desencorajado, segundo a revista aqui, qualquer consideração que poderia ser um golpe de Estado. Não é bem isso que aconteceu. A avaliação é de Gilmar Mendes, que em entrevista à coluna Isto É, comentou pela primeira vez publicamente um assunto que todos os demais ministros da Suprema Corte comentam desde que os encontros, segundo a revista colocou aqui, secretos, fora da agenda, foram revelados pela coluna. Secretos, pessoal? E as churrascadas que tem lá no Palácio do Planalto, com a presença de ministros, que inclusive estão na relatoria dos atos do dia 8 de janeiro, onde nem celular, a qualquer tipo de meio de comunicação ou que pudesse fazer gravação, poderia estar lá junto com as pessoas que participavam e participam do churrasco. Rodrigo Pacheco já esteve, o ministro Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e etc. Então, secreto? Não havia nada de secreto. Se fosse tão secreto assim, não estaria sendo divulgado e o próprio ministro Gilmar Mendes saindo em defesa de Cássio Nunes Marques. Abre aspas. Muito provavelmente eles tenham sido chamados e escutaram algum tipo de consideração. Se me é dado supor, devem ter feito considerações contrárias a qualquer aventura. Ou seja, Gilmar Mendes saiu em defesa da dupla, do ministro Nunes Marques e o André Mendonça. A dupla costuma votar isolado dos demais ministros, como por exemplo dos atos do dia 8 de janeiro, dos presos que estão sendo condenados lá na Suprema Corte. Por diversas vezes eles já divergiram dos votos dos demais colegas, falando que os presos dos atos do dia 8 de janeiro deveriam ser julgados separadamente e em primeira instância. Sobre os encontros que teve com Bolsonaro, o ministro disse que chamaram particularmente sua atenção às inclinações do então presidente e teorias de conspiração. Que teorias de conspiração, pessoal? Eu acho que ele deve estar mencionando sobre os militares que foram presos por segundo as investigações da Polícia Federal, estarem planejando a morte do então presidente da República e seu vice juntamente com o relator dos atos do dia 8 de janeiro. As paranoias envolviam principalmente Alexandre de Moraes, principal segundo o ministro rival, segundo a revista, rival de Bolsonaro no Supremo e relator das investigações que devem levar o ex-presidente a julgamento em 2025. Bem, em agosto de 2023, a coluna revelou que Nunes Marques e André Mendonça
participaram de reuniões, segundo a revista Secretas, com o então presidente que havia sido derrotado pelo atual presidente da República e o alto escalão do governo. Os encontros foram apurados no âmbito das investigações da Polícia Federal, que dispararam com e-mails que o ajudante de ordens de Bolsonaro, Jonathan Diniz Vieira Coelho, esqueceu de apagar. Em 1º de novembro de 2022, 2 dias depois da derrota de Bolsonaro, Cássio Nunes Marques esteve no Palácio do Alvorada. Qual é o problema? Qual é o problema? Ontem estavam lá ministros da Suprema Corte, relator dos atos do dia 8 de janeiro, fazendo piadas com o atual presidente da República. Vocês acham que eles não têm intimidade? Lembrando que Paulo Gonet foi indicado para ser o novo procurador-geral da República pelo ministro relator das milícias digitais e dos atos do dia 8 de janeiro. Lógico, após um churrasco lá no Palácio do Planalto. Logo após veio aí a escolha do atual presidente da República ao procurador-geral da República, que entrou no lugar de Augusto Aras. A reunião ocorreu a 11 horas e 50 minutos no Palácio do Alvorada, segundo a mensagem obtida pela coluna e-mail de Jonathan Coelho, mas o encontro ficou fora da agenda oficial do presidente. Para você entender melhor, em 1º de novembro de 2022, 2 dias depois da derrota do ex-presidente Bolsonaro, Nunes Marques foi até o Palácio do Alvorada com Jorge Oliveira, ministro do TCU, indicado por Bolsonaro. Participaram do encontro o ministro da Justiça Anderson Torres e o ministro da Secretaria de Governo Célio Faria, o chefe do gabinete Pedro César, o ex-ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira, o ministro da CGU Wagner Rosário e o senador Flávio Bolsonaro e o assessor Vicente Santini. Bem, qual que é o problema de Cássio Nunes Marques ter ido encontrado o Bolsonaro? Bem, Cássio Nunes Marques voltou a se encontrar com Bolsonaro em 9 de novembro, na presença do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do ministro Célio Faria e do assessor Santini. Desta vez, o Planalto divulgou a reunião, mas não citou a presença do ministro do STF. Já o ministro André Mendonça compareceu à Alvorada para um café da manhã, ou seja, um café da manhã. Lembrando que o Bolsonaro ele tem um grande apreço pelo André Mendonça, né, pessoal? Ele gosta muito do André Mendonça. Por isso que indicou, claro, ao Supremo Tribunal Federal e por saber que ele tinha competência para ser ministro. Como eu falei, ele foi para o encontro, para um café da manhã, no feriado de 2 de novembro de 2022. Participaram da conversa o senador eleito Rogério Marinho e o ministro Ciro Nogueira e o general Walter Braga Neto, no qual hoje se encontra preso a mando do ministro Alexandre de Moraes pela Polícia Federal, segundo as investigações, por ele atrapalhar e obstruir as investigações dos atos do dia 8 de janeiro. Então, são coisas que, pessoal, o que tem a ver eles se reunirem? Quantas vezes nós não sabemos quantas vezes o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, devem ter se encontrado com o atual presidente da República sem ter sido mencionado em sua agenda. Então, pessoal, o Lula, ele indicou o Zanin por quê? Porque era advogado dele. Indicou o Flávio Dino por quê? Era ministro da Justiça, segundo ele, era o melhor para ser indicado. Paulo Gonet foi indicado à Procuradoria-Geral da República porque Alexandre de Moraes, ele falou, ele deu aí, né, a indicação, ele deu a indicação ao atual presidente da República. Inclusive, foi feito o anúncio do Procurador-Geral da República após uma churrascada que aconteceu lá no Palácio do Planalto. Eu peço que você deixe o like, que você compartilhe este vídeo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e Deus abençoe a todos.